Mas eu começo o programa falando sobre saúde e um aspecto que é importante, um aspecto que a gente precisa conhecer, a relação do nosso sangue com a Covid-19, a tão temida trombose. A gente vai falar de doação de sangue, porque hoje eu tenho aqui uma hematologista excelente, a doutora Indianara Brandão, e ela que vai explicar pra gente um pouquinho o que faz uma hematologista e qual é a importância da gente entender um pouco sobre todos esses assuntos e principalmente sobre a importância da doação de sangue. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito bom te receber. Finge que eu te dei um abração bem forte, bem apertado, tá bom? Senta aqui nesse cantinho, eu sento aqui. Assim a gente mantém o distanciamento social, apesar de que, né, eu acredito que quem pega Covid uma vez não pega mais. Eu já tive. Eu também. Ah, então estamos imunizadas, olha que coisa boa. Tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. Eu ontem até recebi pelo WhatsApp a gente recebe umas coisas, né? Um estudo científico que falava que podia pegar de novo. Mas, gente, um estudinho de 37 casos não é um estudo, sabe? E eu fico pensando, se pudesse pegar de novo, não teria caído a curva em Wuhan, por exemplo, não é verdade? Exatamente, eu também acredito nessa vertente de que pegou uma vez e estamos imunizados, né? Mas como se trata de uma doença muito nova, todo momento a gente está de olho, né? Muita coisa que os médicos estão descobrindo, os pesquisadores, a cada dia, né? Exatamente. Eu imagino que você, como hematologista, deva ter pesquisado tudo sobre Covid, principalmente porque você teve durante o seu tempo de isolamento, então você deve ter mergulhado em todos os estudos. Sim, acho que todo médico está mais que imerso nisso, né? Mesmo que seja uma especialidade, a gente tem visto até que, assim, dermatologista tem que estudar porque tem manifestação. É uma doença, vamos dizer, que é sistêmica mesmo, multissistemas, né? Não é só uma infecção como a gente achava. Talvez até por isso desmereceu muito no início do ano, né? É verdade. E eu até entendo que quem desmereceu, não desmereceu por mal. Porque realmente é muita novidade. A gente não tinha aí... Houve muito erro e agora a gente está tentando acertar. E tomara que a gente acerte logo. Como é que foi a sua experiência com a Covid? Como é que foi a sua doença? Foi bem no inicinho, na quarentena. Eu tinha tido contato com uma amiga que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. E aí ela se isolou e fez o swab, né? Que é aquele cotonete. E positivou. Ela avisou a gente nisso. Aí eu já me isolei, já avisei o hospital, manejei tudo. E aí, mas o meu quadro foi bem frustro. Assim, tive um quadro febril leve, de uns 37, quase 37,5 no máximo. Uma mialgia, que é uma dor no corpo, né? Aquela dor generalizada. E assim, no fim do dia piorava. Mas durou uns 2, 3 dias, tomei um analgésico normal. Mantive a cabeça sã, né? Que é o mais importante. E foi tranquilo. Então, não consegui me isolar. Os mesmos sintomas. Eu só tive a falta de olfato juntando a tudo isso, né? Que foi o meu alerta, porque a princípio eu pensava, não tenho nada, uma febre de 37 nem é febre, né? Dor no corpo, eu acho que foi porque eu exagerei na musculação ontem e assim a gente toca a vida. Mas aí quando eu perdi o olfato, eu falei, opa! Sinal de alerta. Sinal de alerta. E foi tudo tranquilo. Graças a Deus, né? E aí a gente agora caminha, continua querendo entender e aprender. A gente está na Semana Mundial de Doação de Sangue. E aí eu queria saber como é que isso está acontecendo diante da Covid-19. Eu imagino que deva ter caído muito, né? Caiu consideravelmente. Outono e inverno já é um período que as pessoas reduzem as doações. Porque inverno, né? Aquela coisa do frio, daquela indisposição habitual. E com o Covid foi, assim, dramático mesmo. Tem uma atualização diária dos estoques do sangue, principalmente dos públicos. E, assim, os níveis estão baixíssimos, por essa questão do medo, principalmente, né? E do isolamento social em si. Logo no início da pandemia, lá para março, abril, todos os bancos de sangue já tomaram as medidas que precisavam ser tomadas, de isolamento, evitar aglomerações, né? Muito cheio, os horários de pico. Então, foi montado um esquema para isso, mas mesmo assim não houve tanta aderência. Então, assim, é aquela questão do voluntariado, do doar. Acho que, assim, nós hematologistas acabamos enfatizando muito isso. Porque o sangue para um paciente que necessita, é vital, né? E aí ontem no Facebook, eu já tinha recebido um e-mail, que o Facebook criou uma forma de o doador se cadastrar e ver qual é o banco de sangue mais próximo e como está o estoque do banco de sangue. Achei fantástico isso, que pela localização do celular ali, até todo mundo tem Facebook, eu acho, né? E isso foi uma ferramenta que não veio melhor hora, né? Que coisa boa. Agora, esse medo, ele tem fundamento ou
hoje, para você fazer a doação de sangue, já tem um esquema de segurança e de proteção para esse doador? Tem o doador e o colaborador, né? Eles estão bem resguardados nisso, na proteção, que foi a primeira medida que teve, né? É o que eu brinco, se a gente não vai ao mercado, e ali no mercado você vê a proteção que teria nesse banco de sangue, a gente não vê, né? Teve também que montar uma estrutura para esses locais de subsistência, né? Então, assim, o banco de sangue, que é o local apropriado para isso, ele está protege o paciente, né, o doador, no caso, e o colaborador, que é a pessoa que está cuidando disso. Perfeito. Quem é que pode, na verdade, hoje, assim, quem é que deve doar sangue sem medo, com coragem e com amor? Tá. O ideal é que esteja em bom estado de saúde, ter peso mais que 50 quilos e estar naquela idade, entre 18 e 60 anos. Tá? Existem uma série de perguntinhas específicas que, não pode ter feito tatuagem, não pode ter tido Covid, tem que esperar uma janela imunológica ali. E a questão de ter tido o comportamento de risco sexual. Então, a gente tem uma série de perguntinhas. Mas o que eu incentivo todos que querem fazer isso? Acesso à internet todo mundo tem. Se tiver dúvida, tem como tirar essa dúvida também por telefone nos próprios bancos de sangue. Acho que assim, o mais importante é ter a vontade. Teve a vontade, vai lá e liga. E se não puder por algum impedimento, vai entender o porquê disso também. Porque não pode, no caso, Perfeito. né? Mas se você se acha em bom estado de saúde, tem aí, né, a idade adequada, vá. Ótimo. Vai ser ótimo. Agora vamos falar um pouquinho da hematologia. Na verdade, eu acho que não é todo mundo que sabe o que faz um especialista em hematologia, um médico hematologista. Tá, o hematologista é um médico que cuida das doenças do sangue. Quais seriam essas doenças? São as doenças que são produzidas na medula óssea, que é a fábrica do sangue. Tá? Então, eu brinco assim, que o sangue é nosso todo, praticamente, né? A gente está no corpo inteiro. Então, tem muitas doenças que vão se manifestar por conta das alterações da medula óssea, que é a fábrica do sangue, mas, muitas vezes, o sangue está correlacionado com outras doenças. E aí, eu sou muito da integralidade da medicina. Eu acho assim, a gente não dá para cuidar só do sangue. Eu falo, não é um sangue, o paciente é um todo, ele tem uma história, ele tem os seus antecedentes familiares, né, as histórias de vida, tudo que ele passou. Então, assim, eu consigo ver o macro, o paciente como todo. Mas é basicamente isso, é o médico que cuida das doenças da medula óssea, da fábrica do sangue. Então, vai ter uma anemia, doenças oncohematológicas também, linfoma, leucemia, as tromboses. Falando em trombose, tem uma relação da Covid com a trombose, né? Teve. A gente tem visto bastante isso, que a trombose nada mais é que a formação de coágulos, são as bolinhas, né? Até perguntei assim, eu estava na maquiagem, ela falou assim, as bolinhas, né, doutora? Isso. Então, é uma tendência a formar trombo, que é essas bolinhas de coágulo, tá? No Covid, a gente viu em alguns casos, principalmente em casos mais graves. Porque viu-se uma correlação que a gente tem a fase da viremia, depois do 7º ao 10º dia tem uma fase inflamatória, onde são liberados fatores de coagulação pró-trombóticos, que é pró essa tendência a fazer o coágulo. E aí, os fatores locais no próprio pulmão desses pacientes foram vistos. E isso agravava mais o quadro. Tá? Então, eu me pergunto assim, tem fator de risco? Tem, teoricamente, os pacientes que têm as doenças o COVID, né, a síndrome mais grave, são aqueles que têm mais fator de risco, que é o hipertenso, o diabético, aqueles pacientes que têm câncer, são mais de risco, os idosos e tal. Mas também tem sido visto em pacientes que não têm fator de risco algum. Eu tenho um caso de um paciente que eu cuido com 30 e poucos anos, atleta, alimentação saudável, 7 dias, começou com uma dor no peito forte, procurou atendimento médico, foi feita aquela tomografia, estava lá uma embolia pulmonar, que é quando é o nome que dá para esse quadro de trombose no pulmão. Mas essa embolia pulmonar estava relacionada à Covid? Sim, porque ele tinha tido Covid documentado, né? Fez o teste positivo e estava em casa bem. De repente começou um aperto no peito, uma dor no peito forte, procurou assistência e aí provavelmente correlacionado ao Covid, pelo fato dele não ter nenhum fator de risco prévio. Tá, mas isso significa que quem teve Covid pode ir lá na frente, depois que passam todos os sintomas da doença, depois que ele tem anticorpos, desenvolver alguma coisa nesse sentido porque teve a Covid? Os tardios a gente não tem essa descrição ainda, é mais naquela fase aguda ali dos seus primeiros 15 dias. Temos visto isso mais nos relatos, né? Pegando as casuísticas de Wuhan lá. Na Europa também tem os trabalhos documentando isso. E muitos estudos pós-morte, né? De aqueles pacientes que complicaram. Então, tentaram correlacionar com isso.
Perfeito. Doutora, eu vou te pedir 2 minutinhos, porque eu sempre abro aqui para a turma que está em casa participar. Tá todo mundo muito sozinho, né, gente? Talvez você esteja aí assistindo sozinho, então não fica sozinha, não. Entra aqui para esse bate-papo, pode mandar sua pergunta e já a gente vai ter a resposta. No 11 9 50 45 18 40, você manda e a gente pergunta para a doutora Indianara. Indianara, certo. Eu volto já. Vamos lá, continuando aqui. E você já aí do seu cantinho mandando a sua pergunta, tá? E a gente continua aqui com a doutora Indianara. Vou até pegar o meu celular pra gente poder colocar a turma no nosso bate-papo também, né? É tão bom poder aprender. E a gente aprende todos os dias aqui. Sim. Eu costumo dizer que a gente só para de aprender quando para de viver, né? Enquanto a vida, a gente vai aprendendo. Mas, voltando só um pouquinho para o assunto da trombose, eu já tenho aqui, já estou vendo que tem pessoas perguntando se quem já teve trombose tem mais risco de ter Covid e ter uma nova trombose. Não tem essa correlação. Quem tem previamente ter trombose tem mais chance de ter Covid. Não tem. E qual foi a outra? Se a pessoa que já teve a trombose, se pegar Covid, ela vai ter de novo uma trombose? Não, também não dá para afirmar isso. Mas é um olhar mais atento que a gente deve ter. Tá, médico, principalmente. Agora vamos para a tela, porque temos mais perguntas aqui na tela. Olá, boa tarde. Tive trombose venosa 1 ano e embolia há 1 ano, né? E embolia pulmonar. Já não tomo mais anticoagulante e tudo recanalizado. Posso doar sangue? Pode sim, se não houver nenhum impedimento, né, nas outras perguntinhas que a gente faz, pode sim. Tá joia, olha aí, uma boa iniciativa, né? Nesse momento que a gente está falando tanto de solidariedade, gente, doação de sangue é solidariedade. Quando a gente olha ao nosso entorno, quando a gente pensa no outro, a gente faz bem pra gente. Então, faça isso que vai ser uma boa iniciativa. A próxima pergunta na tela. O sangue depois da Covid-19 pode ficar mais grosso? Não é bem isso que a gente vê. Assim, se eu e você, não é que o nosso sangue está mais grosso, não. A gente teve, ok, tá? O que tem visto nesses pacientes mais graves é por conta do quadro inflamatório, da resposta inflamatória sistêmica do Covid, que leva a esse estado mais grosso. Para entender? Mas aí é para quem... paciente grave, que está na paciente grave, aguda. Mas para quem está com a doença. Agudo, porque depois que passam os não sintomas, que acabou a doença, não tem. Quanto tempo dura a Covid-19 em média? Os sintomas, a doença, assim, para falar assim, eu ainda estou doente. A gente mantém esse quadro de 14 dias, que né, tanto é que o isolamento é isso, quem tem fica 14 dias isolado no início dos sintomas. Não tem, assim, mas a gente tem visto alguns relatos. Eu tenho pacientes que se queixam de dor no corpo até hoje, depois de 3 meses. O meu marido, ele fala que ainda sente dor no corpo, volta e meia ele ainda sente uma coisinha ou outra, mas não tem mais nada além disso, exatamente. Né? Então, mas pode ficar aí com uma sequelazinha de dor, talvez. Eu faço muita coisa. Como é um vírus, a gente tem muitas outras doenças virais pra gente se espelhar. Lembra do chikungunya, do Zika vírus? Chikungunya principalmente dá muita dor muscular, né, nos mialgia que a gente chama. E tem paciente que tem anos depois ainda tem isso. É verdade, eu tenho uma tia que teve chikungunya e ela fala, eu ainda sinto muita dor no corpo, né? Ela não tem mais a doença, mas ela ainda tem esse resquício. Sintomas chatos. Bom, próxima pergunta. Boa tarde. Anemia muito forte, o que pode causar? Tem alguma relação com Covid? A relação com o Covid, não. Anemia muito forte, essa é uma pergunta boa. A anemia, ela pode dar uns sinais, sintomas de cansaço, queda de cabelo, unha enfraquecida, alteração do paladar, alteração dos hábitos alimentares. Então, assim, o que ela pode causar? Causar um estado de cansaço profundo, lentifica raciocínio, mas ela não causa algumas doenças. Muito paciente me pergunta assim, doutora, anemia não curada gera leucemia? Não, não é isso. Assim, toda anemia, ela tem causa, não é que ela vai levar a alguma coisa. Ela é um sintoma de alguma alteração do nosso corpo. Então, a anemia, ela pode ser falta de ferro, né? Então, é nutricional ou pode ser alguma outra doença relacionada a problemas de tireoide, pode causar isso. Então, a anemia, ela é o quê? Tem que ser investigado para diagnosticar a causa. Tá. Então, agora, quem tem uma anemia, como ela diz, uma anemia muito forte, tem a imunidade baixa? Nem sempre. Não tem muito essa relação, não. Tá. Deixa eu só emendar aqui nessa pergunta, porque eu falei de imunidade baixa. Tem algumas doenças que a pessoa fica com a imunidade muito comprometida, né? Essas pessoas, elas têm que tomar muito mais cuidado com a Covid? Como é que é isso? São essas, geralmente, que a gente tem, que se enquadram nos pacientes de risco. Então, esses precisam ter os cuidados redobrados, no caso, né?
que seriam os pacientes que estão em tratamento oncológico, o paciente diabético hipertenso, que não está muito bem controlado, que acabam tendo essa questão da imunidade, é que o sistema imune está um pouco mais devagar. Quem usa corticoide crônico, ou então que tem aqueles problemas pulmonares, como asma, DPOC por conta de cigarro, enfisema. Então, esses acabam assim, porque como o Covid ele é respiratório, se aqui está comprometido, o pulmão comprometido, então pode se agravar mais. Agora tem que botar bem na balança essa história toda. A gente já conversou aqui com outros médicos, né? Oncologistas, por exemplo, super preocupados, porque alguns que acham que estão com mais risco de pegar Covid param o tratamento, não continuam na quimioterapia, quer dizer, e na verdade não pode se parar um tratamento, né? Você que faz um acompanhamento médico e está nesse grupo de risco, por medo não, tem que continuar se tratando, porque as outras doenças continuam aí, né, doutora? E exatamente a gente tem visto, e tem estudos saindo agora essa semana, tem saído muito falando sobre isso. O impacto que a pandemia está causando não diagnosticar as doenças e nesse medo que causa no paciente, naquela insegurança, né? Mas aí eu enfatizo mais uma vez, os locais que estão recebendo esses pacientes estão extremamente preparados para receber. Eu falo que agora a gente usa o serviço de saúde com firmeza, assim, as pessoas que precisam estão lá. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Quais os exames que não podemos deixar de fazer para saber se nosso sangue está bom? É o exame dos exames, é o hemograma completo. Nele eu vou ver como está a fábrica do sangue, que é produzindo a medula óssea. Porque às vezes o paciente, doutora, pede hemograma completo. Eu falei, peço, mas você quer saber só como está o sangue ou você quer saber do resto todo? Que aí seria a bioquímica, que é para ver o colesterol, as funções do rim, como está a função hepática. Aí o ideal seria o hemograma mais esses outros. Mas para saber se o sangue está bom, é hemograma completo. A joia. Próxima pergunta, vamos lá. Boa tarde, me chamo Iago Henrique, tenho 12 anos. Oh, que beleza! Um adolescente aqui. Obrigada, Iago, pela audiência. Como posso me prevenir mais da pandemia? Eu acho que você já deve estar se prevenindo, Iago. Porque acredito que a escola não está, né? Na maioria do Brasil ainda não voltou. E prevenir é lavar as mãos, álcool gel e usar a máscara. Então, a máscara previne 90% da transmissão e da contaminação. Então, é fantástico, né? Agora, é interessante, gente, que eu tenho observado no meu condomínio, as pessoas podem descer para fazer prática de exercício físico. E as crianças pequenininhas também podem descer para tomar sol e etc. Mas aí, esses dias, eu estava vendo as babás todas de máscaras e as criancinhas todas sem máscara. E criança também pega e também transmite, né? Transmite. Eu falo que eu tenho um problema, eu tenho 3 crianças, né? A recomendação é que acima de 2 anos é obrigatório usar. Mas entenda que criança, eu falo que é assim, estão usando a máscara aqui. Então, assim, é o nosso desafio, é tentar também essa conscientização deles. Mas os casos em crianças também têm sido bem frustros, eles acabam transmitindo assintomático. Então, assim, não é para ter pânico, não. Até às vezes eu vejo assim, não sai com a criança. Meu filho chega assim, mamãe, posso ir? Aí eu, pode, pelo amor, né? Assim, tem que socializar, eles estão sofrendo muito com isso. E eu acho que o maior sofrimento é esse medo mesmo, né? Esse pânico. É o pânico. Isso aí é terrível. Eu fico preocupada, inclusive, com as doenças que vêm aí depois de ordem emocional, né? Falando nisso, já a gente vai conversar sobre autoconhecimento e autoestima. Se você não se conhece, provavelmente você não anda gostando de você do jeito que deveria. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Boa tarde, sou Eunice e tenho varizes. Se eu tiver Covid, posso ter embolia? Eunice, pelas varizes, não é que você vai ter o risco aumentado, mas é aquilo, pelo Covid a gente não sabe dizer quem são esses pacientes que vão fazer, mas pelas varizes não precisa ter esse pânico não. Agora me conta uma coisa, nessas pesquisas todas que você faz, eu sei que existem linhas diferentes, né? Pessoas que defendem uma coisa, outra, cada um pensa de um jeito. Mas você acha que algumas pessoas pegam mais forte e outras mais leve só por conta das doenças pré-existentes? Ou de repente vem uma carga viral mais forte em um e a outra pega leve? Por que é tão diferente? Tem uns estudos falando isso, que assim, tem paciente que faz uma viremia, que é a carga viral muito alta e outros fazem frustra. Mas aí, por quê? Por quê? Né? E aí tem os estudos mostrando isso, muitos relacionados assim, aqueles que tiveram os quadros mais graves, eles tinham uns hábitos ruins, aquele falso saudável, né? Às vezes a pessoa acha que é saudável porque não tem doença nenhuma. Mas você viu, você mesma falou que está com um paciente triatleta, com hábito saudável, jovem e que está grave. Então, mais uma incógnita disso aí, né? E tem outros que são, né, que teoricamente não têm um cuidado de saúde tão bom e acabam não tendo nada. É aquilo, né? Os mistérios
da Covid. Exatamente. Bom, em relação à vacina, a gente já tem algo para comemorar? A gente pode já ficar mais tranquilo? Ou, de fato, ainda vai demorar bastante? Eu assim, acho que a vacina é o nosso maior desafio, porque os testes de segurança são muito estreitos, assim, porque, né, os motivos óbvios. Então, eu acho que ainda leva-se um tempo aí. Então, assim, a gente tem que ter esperança nelas, nos estudos, nos resultados que saiam mais rápido, mas assim, é um processo muito longo, de fato. Então, assim, tem que ter esperança, a gente quer mais que tenha mesmo. Mas quando a gente pensa assim, leva ainda um tempo, a gente está falando de forma otimista. Falando de um ano e meio, 2 anos, por aí. 1 ano e meio, 2 anos. E aí é o tal negócio, né? Tem gente que não gosta de ouvir, mas eu acho importante a gente entender a realidade para a gente se adaptar, para a gente não se frustrar. Porque tudo que causa uma expectativa muito grande e depois essa expectativa é frustrada, a tendência é da gente ficar arrasado. Não. Então, se a gente vai ter que esperar esses 2 anos, a gente realmente está vivendo um novo normal e vai ter que se adaptar a ele até a chegada dessa vacina. Gente, isso é fato. E não adianta todo mundo ficar chateado. Às vezes eu falo isso, aí vem uma telespectadora e fala, fiquei muito chateada com o que você falou. Mas é fato. Então, assim, até a chegada da vacina, a gente vai ter que continuar usando máscara. A gente vai ter que continuar fazendo um certo distanciamento social. A volta ao normal, que é esse agora o normal, né? Que é esse, né? Mas aí a gente vai aprendendo, vai lidando com sabedoria, com resiliência, que eu acho que é mais importante. Amei te conhecer. Prazer é meu, muito obrigada. Muito obrigada por todas as informações e eu acho que fica aqui um lembrete bom, né? Doar sangue. Doar sangue, acho que é a melhor mensagem que a gente pode passar nesse tempo de esperança, né? Obrigada. Doutora Indianara Brandão, hematologista, ela está no site indianarabrandão.com.br, entra lá, tem mais informações. E o Instagram, dra.indianarabrandão, que aí você pode deixar um recadinho, agradecendo a participação dela aqui, porque é sempre tão bom aprender com quem estuda e quem traz pra gente informação limpa, né? Porque hoje eu acho que a gente está carecendo de informação limpa, assim, informação que vem da fonte, porque é um tal de fake news daqui e dali. É difícil. Que ninguém merece. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Um lindo dia para você. Para você também.